Fala galera, estamos hoje começando mais um Bongcast e hoje eu tô com a minha parceira Lauren Hell. Desculpa. E aí, galera? E hoje estamos com dois participantes em peso, um morador do Cleto, que o nome dele é Jamarley. Salve, salve, rapaziada. E hoje estamos também com um médico muito renomado nessa área, Drauzio Galera. Fala pessoal, bom dia a todos. E eu, o entrevistador, Cleiton Verde. E hoje vamos discutir como a violência não aparece só em agressões físicas, mas também em preconceitos e na forma como a sociedade trata certos temas. Desculpa de novo. E para trazer isso para a realidade, vamos falar sobre o cânhamo, uma planta que ainda sofre muito preconceito por causa da falta de informação. A ideia é entender como a desinformação pode gerar exclusão e como isso também faz parte da cultura e da violência do nosso Brasil. E roda a vinheta. Então, pessoal, sintam-se em casa, tem comida, tem energético. Vamos dar início aqui. Muita gente ainda associa o cânhamo diretamente com drogas, mas a gente sabe que isso não é correto, né? Ele é uma planta da espécie Cannabis sativa, mas com níveis muito baixos de THC. Ou seja, ele não causa efeito psicoativo de acordo com as minhas pesquisas. Sim, e mesmo assim ele ainda é visto como preconceito. Isso mostra como a falta de informação influencia de forma como que a sociedade pensa sobre determinado assunto. E para dar início à nossa entrevista, vamos começar com a visão científica do nosso doutor Drauzio Galera. Para começar, vamos ouvir o nosso entrevistador cientista. Pode explicar para a gente o que é o cânhamo de verdade? Claro, é o seguinte, o cânhamo é uma planta com grande potencial econômico e ambiental. Ele pode ser utilizado na produção de tecidos, papel, bioplástico e até alimentos. Do ponto de vista científico, ele não apresenta risco relacionado ao uso recreativo, justamente por não ter efeito psicoativo relevante. O problema é que historicamente ele foi colocado no mesmo grupo que outras substâncias, o que gerou confusão e preconceito. É isso mesmo. Mas agora trazendo para a realidade do dia a dia, eu queria ouvir de você, Jamarley. Como esse assunto ele é visto na comunidade? Bom, então, lá onde eu moro, muita gente nem sabe essa certa diferença entre o cânhamo e a maconha, tá ligado? Porque se falar cannabis, o pessoal ele já vai pensar, não, é coisa errada, tá envolvido com coisa errada, ligado com esse certo crime, ligado com essa tal de violência, mas isso mesmo é só falta de informação, tá ligado? Porque quando a gente começa a entender, a gente vai ver que ela é uma planta que pode ajudar em muitos, abrangendo muitos ambientes, tanto na medicina, tanto na agricultura, gerando uma certa economia e um trabalho. Sim, sim. Realmente, e quando a gente vê isso de forma ampla, está conectada diretamente com a cultura da violência, pô. Porque quando algo é julgado sem conhecimento, sem uma visão, isso também é uma forma de exclusão. Exatamente, a gente chama isso de violência simbólica. É quando ideias, grupos ou até conhecimentos são rejeitados ou desvalorizados. E isso pesa ainda mais lá na favela, tá ligado? Porque muita coisa já é vista com preconceito antes mesmo do povo entender. Então acaba criando essa certa desigualdade, tá ligado? É verdade. E quais são os principais mitos sobre o cânhamo? O principal é acreditar que ele é uma droga perigosa. Isso não é verdade no caso do cânhamo industrial. Bom, lá na comunidade é esse aí mesmo. O mito é esse aí mesmo, tá ligado? O pessoal acha que tudo que vem disso aí é coisa errada, tá ligado? Mas é só falta de acesso à informação. Então, como a gente faz para mudar isso? A base é a educação, levar a informação correta, principalmente nas escolas e nos meios de comunicação. E também falar de um jeito que todo mundo entenda, tá ligado? Porque se eu falar de um jeito, vai ter outro jeito de falar que a pessoa pode não entender. E nisso, não adianta só ter essa informação se ela não chegar nas pessoas.
tem que ser acessível a todo mundo, tá ligado? Ou seja, democratizar o conhecimento. Uma vez que em 2023, quando eu ainda estava na escola, eu fui fazer um projeto que ele era sobre o cânhamo. E, tipo, foi quando, na época, principalmente quando o cânhamo começou a galera começou a estudar mais mesmo, sabe? E na época não permitiram eu fazer isso porque por conta dessa mente fechada. E os principais apoiadores do meu projeto, eles eram pessoas, querendo ou não, da extrema direita. Então a mente deles estava muito fechada, ainda mais por conta de todo esse racismo estrutural, de toda essa violência que tá velada por trás de tudo isso. Pois é, isso mostra que a violência não é só física, ela também está no preconceito e na exclusão. Sim, e isso é construído socialmente. É, tá ligado? E quem sofre isso aí mais com isso são as áreas mais pobres. Tipo, esse seu projeto aí, Ele ia ajudar muita gente. ia ajudar Eu não que sei se só. vocês estão ligados, mas durante essa época do projeto, eu fiz umas pesquisas e descobri umas coisas muito legais, tipo, dá pra você ajudar o solo com o cânhamo, tá ligado? A plantação de algodão, ela é muito poluente, ela gasta muita água. Então, é um bagulho que ia ajudar e ia baratear muito a venda de algodão, porque dá pra substituir o algodão pelo cânhamo, sabe? Então, é uma substituição mais barata, que gasta menos água, que polui menos o solo, mas que é como se a galera não ligasse. É tipo, é aquela coisa, a gente tem aquela impressão de ser a resolução do mundo que ninguém quer ir atrás, sabe? Sim, Não sei se sim. vocês pensam da mesma forma. Tô Sim, ligado. É. Mas isso aí também é porque o povo não dá uma pesquisada, não tem um livro pra ler, não procura um livro pra ler, porque, pô, o cânhamo era trazido pela coroa portuguesa pra cá pro Brasil, pros escravos, né? Pros escravos fazer, pra coroa portuguesa, pegar o cânhamo e usar pra fazer as velas do navio, cordas, tá Eu ligado? tô ligada, eu já vi uma história muito parecida com o pessoal na Turquia, há muitos, muitos anos atrás, se eu não me engano, isso no século XX. Eles usavam pra fazer corda. Na prática é de que o cânhamo serve para várias coisas na Sim, sociedade. realmente, para tudo a gente pode usar cânhamo da forma certa. E tipo assim, uma galera tá fazendo muito estudo sobre até o canabidiol, porque eu sei que dá pra usar o cânhamo pra fazer o canabidiol, e trazendo pra pessoas com Alzheimer, pra ajudar no tratamento, o pessoal que tem Parkinson também eu já vi, e principalmente as crianças com TDAH, crianças neurodivergentes que tem autismo e TDAH. O que tu tem a falar sobre isso, Dr. Drauzio? Exatamente, isso é um ponto que é verdade e que eu, inclusive, já fiz pesquisa sobre isso na prática. A minha que eu fiz foi especificamente com algumas pessoas que possuem epilepsia, que tinham ataques frequentes de epilepsia. E pelas minhas conclusões, elas tinham de 5 a 10 ataques epiléticos por dia. E depois do tratamento com canabidiol, elas passaram a ter cerca de 1 por mês. E alguns meses eles nem tiveram. Isso é muito interessante, velho. Depois de toda essa conversa, de todo esse diálogo muito interessante que a gente teve sobre o conhecimento, cada um dividir um pouquinho do conhecimento que a gente tem, dá pra entender que o cânhamo, ele é muito mais do que as pessoas imaginam. Isso, e realmente a gente consegue entender que vem da falta de informação mesmo. Desmistificar o cânhamo, a gente vê que é também combater a cultura da violência. A gente tá indo contra tudo isso conhecendo mais, sabe? O conhecimento, ele é incrível. Sim, porque informação também é a forma de transformar e transparência com a sociedade. E antes de encerrarmos, fique agora com um pouco dessa reportagem da AgroMais falando sobre o cânhamo. Quando a gente fala em cânhamo, o que é um cânhamo industrial e como ele se diferencia, por exemplo, da cannabis, que a gente ouve muito falar para fins medicinais, para fins recreativos? O que é o cânhamo industrial? Olha, Felipe, o cânhamo é a mesma planta, porém é a planta original, aquela que nasceu nos altiplanos do Tibete há milênia atrás, né, e que contém toda a parte de canabinoides original. E é uma planta super versátil. A grande inovação, na verdade, que a gente está trazendo para o Brasil é que esse cânhamo é o primeiro cânhamo geneticamente editado. Ou seja, é um cânhamo onde os genes do tetraidrocannabinol, o THC, o famoso psicotrópico, foi desligado. Então ele não expressa THC e, por consequência, não expressa o nosso queridinho o canabidiol, aqui no Brasil, o CBD. Ele expressa apenas o gene de um canabinoide raríssimo e muito importante que chama canabigerol, o CBG, que é importantíssimo na área de farmacêutica, medicinal. E essa planta é super versátil porque não apenas a flor dela, onde tem os componentes medicinais,
pode ser usado, mas toda a planta pode ser usada, tá? Do caule, as fibras do caule, né? As fibras do caule se tornam tecidos de alta moda, cordas, a gente usava isso há séculos atrás, né? Para tudo que a gente fazia, o interior do caule pode ser esmagado e preparado para um componente super sustentável e inovador, que é um concreto de cânhamo, tá? Que ele fixa gás carbônico. Imagina a gente construir um concreto que está absorvendo gás carbônico da atmosfera. A gente está trazendo a solução para o aquecimento mundial, né? Além disso, as sementes, como você falou, elas podem ser usadas para alimentação animal e humana, porque elas têm um ômega 3 muito mais equilibrado, elas são muito mais saudáveis, tanto para a alimentação dos animais como para a humana. E esse óleo da semente pode ser extraído e ser utilizado como biodiesel, né? Biodiesel é muito mais potente do que o da cana-do-açúcar que a gente usa hoje em dia, entre outras aplicações, bioplástico, e você usa a planta para tudo, né? Com esse trecho da reportagem, a gente pode entender um pouco mais sobre o que é o cânhamo e agora chegamos ao fim do nosso podcast. Eu só tenho a agradecer a vocês dois por terem vindo no nosso podcast. É um prazer o Bongcast ter pessoas tão informadas, tão bem informadas como vocês. E eu só tenho a agradecer, eu preciso que vocês venham aqui de novo, vai ser muito legal a gente ter essa conversa daqui a um tempo, sabe, de evolução. Daqui a uns meses ou daqui, há uns anos a gente consegue, sabe? E eu só tenho a agradecer muito a vocês, Dr. Drauzio Galera, o senhor Jamarla. Quase que eu esqueci. Valeu. Foi um prazer ter vocês aqui, viu? Muito obrigada. E eu peço uma salva de palmas para esse pessoal. Perdeu a hora. Perdeu a hora de novo.